Senhoras e senhores, bem-vindo ao Clã Emunar. Aqui não é um movimento somente, é uma fraternidade de homens que estão se reunindo para deixar um legado, para a instrução das novas fases da vida que virão, para cada um de nós, para aqueles que vão nos ouvir. Aqui comigo, Roberto Amorim, Rodrigo Céspedes, eu sou Vitor Seródio. Seja bem-vindo. Fala, Robertão, o que as pessoas podem esperar encontrar aqui no Clã Emunar? Rapaz, nosso maior objetivo aqui é tentar trazer lucidez dentro da palavra na questão de família, homem, pai, ajudar aqueles que, de alguma forma, precisam de um direcionamento, né? Sobre essas questões que englobam toda a sociedade, né? É isso. E aí, Rodrigão, o que você tem aí? Bom, mostrar o que é ser homem. O que a gente tem visto, infelizmente, na sociedade é a desconstrução da palavra homem, a desconstrução da palavra de marido, a desconstrução da palavra de um pai, do que é ser um pai. Então, a gente está aqui para começar isso. E bola para frente e esperamos poder mostrar um pouquinho do que a gente passa, do que a gente vive. Legal, legal. A gente não tem o objetivo de definir e findar nenhum assunto, longe da gente isso, a gente não está aqui para definir nada, mas a gente está aqui para ajudar a dar direção, ajudar a ter o norte, para onde começar a caminhar como um homem de Deus, como um homem que se importa com o legado que vai ficar para as próximas gerações, não é isso? Perfeito. Legal. Falando já de homem, o que mais tem destruído a identidade masculina aqui nessa sociedade? O que vocês veem que mais tem atrapalhado o homem a viver conforme tem que ser aqui na sociedade? Quer começar, Betão? O que mais destrói a identidade masculina? Podemos falar. Cara, eu vejo que muitas coisas são colocadas hoje por meios de comunicação, por meios, podemos dizer, por que não até ideológicos, né? Escolas e etc., desconstruindo uma identidade que era para ser firme, né, e concreta na cabeça de todo homem. Todo homem deveria não ter essa dúvida. Será que isso que eu vou pensar é ser homem? Não é? Será que eu estou sendo machista? Será que eu não estou sendo machista? São várias dúvidas, né? E a destruição da identidade masculina, cara, ela hoje em dia, ela decorre da crise de propósito alimentada por pressões culturais contraditórias e pela perda de referências sólidas, né? O que a gente tem? O homem moderno hoje frequentemente se vê, né, perdido em expectativas sociais confusas e falta de ritos, de passagens que definam a sua maturidade, né, a sua masculinidade. Exemplo fundamental, né, e isso não é uma opinião do Roberto, tá? Opiniões de psicólogos e estudos, né, mostram que a desconstrução da paternidade, não só dita propriamente, mas como a ausência do próprio pai, destrói esse segmento que é de um garoto, de um menino, né? Sem a presença do pai, sem a presença masculina, e só isso por si só já transforma, já traz uma confusão, se é que a gente pode dizer assim, na mente de um jovem, de uma criança, de um adolescente, até se tornar um adulto sem identidade. Então, hoje, a identidade masculina está sendo destruída por vários quesitos, e uma delas é a falta da paternidade, né? Perdeu o referencial, né? Perdeu o referencial. E para gente, né? Para nós que somos cristãos, nós sabemos que o Deus que tudo criou, ele nos trata como filho. Se ele nos trata como filho, ele é um pai. Logo, se você não tem uma referência de pai humano aqui, você, de uma certa forma, vai ter uma dificuldade
de ter um relacionamento com o Deus que é o Pai. Entendeu? Você não tem uma referência humana e a sua dificuldade ela fica grande para se relacionar com alguém que diz ser um pai que você não sabe o que é. Você não sabe o que é ter essa referência, né? Aqueles que não têm. E até os que têm, Vitor e Rodrigo. Porque às vezes as pessoas têm um pai, mas não é um exemplo dentro de casa. Um bom exemplo. Um bom exemplo, né? Bom exemplo. E isso também dificulta muito, cara. Dificulta muito a percepção e o relacionamento de quem é Deus, do homem com Deus, entendeu? Na psicanálise, a gente fala que a gente evolui, a gente aprende, a gente cresce, a gente constrói na relação com o outro, né? Se relacionando com os outros, a gente vai construindo quem a gente é. Porque ninguém é uma coisa específica. A gente vai sendo conforme o tempo. Então, as pessoas que nos envolvem vão formando o nosso caráter, nossa maneira de falar, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Até as gírias a gente acostuma falar igual a quem a gente anda, né? Quem tá do lado. E quando a gente não tem esse grande outro, né? Esse outro que seja uma boa referência, a gente fica meio perdido, fica sem norte, fica sem validação, como o Roberto falou. Exatamente. A gente não fica sem um lugar para olhar, sem um norte para caminhar. Quando você não sabe o que você é, quando você não sabe o que você deve ser, o que você deve fazer, qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa. E aí, qualquer coisa serve, você é o qualquer coisa. Quem é qualquer coisa não é nada. Quem é tudo não é nada. Quem é qualquer coisa não é nada, essa é a verdade. Então, acho que tem essa dificuldade da identidade masculina, ela precisa ser trabalhada no meio, né? No meio dos homens, no meio dos pais, nos meios dos tios. Isso é responsabilidade nossa, mano. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Não é uma coisa que a gente tem que deixar como desculpa. Ah, é por conta disso que aconteceu, é financeiro, é porque nós estamos falando disso, né? De falta da paternidade em si. Mas vira uma desculpa. Ah, eu não tive pai, e aí eu não consigo ser ou apresentar algo que eu deveria apresentar. Mas nós quebramos esses ciclos. Nós temos que quebrar esse ciclo. Porque se a gente não quebrar, a gente passa o ciclo que para nós foi incompleto para os nossos filhos que vai ser incompleto. Eles não vão ter uma identidade. E hoje tudo é desculpa, né? Tudo é desculpa para dizer que você não é homem, tudo é desculpa para dizer que você não é pai, tudo é desculpa para você dizer que não vai ter uma família, não vai construir, não vai ter um legado. Verdade. Hoje em dia, infelizmente, para o homem em si, está ficando difícil. Ou, como muitos dizem, o homem raiz está ficando em falta. E, pegando um gancho no que tu falou, eu escrevi um negócio que eu achei muito interessante. Quando o homem tenta ser o que a sociedade manda, em vez do que Deus o criou para ser, ele com certeza vai se perder. Qual é o nosso caminho? A gente tem um caminho só para seguir, tanto de nosso meio, como cristãos, como os pais, como os maridos. A gente tem um único alvo. Qual o nosso único alvo? Cristo. E Cristo ensinou para a gente ser o quê? A chegar à estatura de varão perfeito. Então... A régua tá lá no alto, né? Já subiu bastante. Mas é interessante, você falou rapidinho, essa questão de alvo. O engraçado, ou se é que podemos dizer assim, a raiz da palavra pecado, você sabe qual é? Sim, a Marti, errar o alvo. Errar o alvo. E interessante isso que você falou, porque se Cristo é o alvo, tudo aquilo que faz você errar o seu alvo, que a sua caminhada até ele, está te fazendo pecar. Aí eu acho que essa forma já abrange o que é pecado, né? Pecado a gente achava que era só algumas coisas pontuais. As coisas pontuais. Né? Quando você descobre que errar o alvo é a raiz da palavra pecado, fala assim, opa, e o alvo é Cristo, se eu não estou andando na direção dele como alvo, eu não vou ser um bom homem, um bom pai, um bom marido, um bom funcionário. Não, nunca, em nada. Eu ouvi uma vez
aquele cara que chamam de Renato 38, ele falou uma frase que foi interessante, e é o seguinte, ele falou assim, ó, se eu for um bom marido, se eu for um bom pai, se eu for um bom homem para a sociedade, eu não perco nada e a sociedade ganha, e todos que estão à minha volta ganham também. Se eu for ruim para minha esposa, se eu for ruim para o meu filho, para minha filha, e ruim para a sociedade, todos que estão à minha volta perdem. E eu também perco, porque eu perco o relacionamento. Então, quer dizer, acreditando ou não no cristianismo, acreditando ou não em Cristo, acreditando ou não na vivência que o evangelho nos traz, ser bom para todo mundo é bom para todo mundo. Eu sei que é redundante, mas se você for ruim, todo mundo perde. Perfeito. A sua família perde, seu pai perde, seus filhos perdem, a sociedade que está à sua volta perdem. Já visto... A famosa bola de neve. E quem anda pela contramão do mundo, que é a gente... Mas a gente tenta ser bom pra todo mundo. A gente anda na contramão do mundo comportamental. A gente não é contra as pessoas. A gente não quer destruir ninguém. Na verdade, a gente quer o contrário. A gente quer ajudar todo mundo. A gente quer salvar quem a gente puder salvar. A gente quer melhorar a vida de quem puder melhorar. A gente, contramão do mundo, não é contra as pessoas. É contra o comportamento. O nosso comportamento é contra. Mas quando alguém pede ajuda, a gente estende a mão. Quando alguém precisa de abraço, a gente tá ali pra abraçar. Quando alguém precisa de alguma coisa, simplesmente um ouvido, a gente senta para ouvir. E eu acho que a gente tem aproveitado essa oportunidade aqui, que é bem legal, eu tô bem feliz de começar essa situação que isso nasceu no coração de Deus, eu tenho certeza, porque a gente pode ser um referencial, cara. Eu lembro de uma pregação minha lá na igreja, e eu falei assim, de madrugada, quem tem que acordar para cuidar do neném chorando? E aí as mulheres, né? Certamente se sentem, a obrigação é minha, que eu sou a mãe. E eu falei, a obrigação é do homem, de levantar de madrugada pra ver por que a criança tá chorando. E aí todos os homens me olharam torto. Falei, eu aprendi que o homem tem que levantar até morrer. Quando o homem não aguentar mais, aí é a vez da mulher. Você mandou uma imagem, né, dizendo que quem trabalha mais é o homem, quem levanta mais é o homem, quem carrega mais peso é o homem, quem faz mais é o homem. Então, assim vai ficar mais fácil para as mulheres serem submissas à missão. Quando o homem se levanta, né? Deixando bem claro que isso não são pensamentos machistas, muito pelo contrário. Né? Pensamentos que se perderam, os valores que se perderam. O que você está passando aqui é uma coisa que, de fato, coloca o homem aonde ele tem que estar, na posição dele. Na posição de homem, de provedor, de ajudador, aquele que resolve as coisas. Logo, o que você falou, perfeito. A submissão da esposa, que não é obedecer a tudo que o marido diz, calada. Submissão não é isso. É estar junto, a mesma missão do seu marido. Isso não vai ficar pesado para ela. Quando nós conseguimos ser homens e maridos que devemos ser segundo a Bíblia, e a esposa tem um entendimento do que é ser submissa, tá? Porque tem muito uma falácia, se é que podemos dizer assim, de que no meio cristão, a palavra submissão é a mulher obedecer... Obediência cega. Cega. E não é isso. Os dois passam a ser uma só carne, como a Bíblia diz. E Adão disse isso. E que é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Né? Quando Eva veio, Adão já lavava a louça, né? Já lavava a louça. Ele já fazia a comida dele. As coisas. Quando acaba de jantar, quem lava a louça é o homem. A não ser que o homem esteja caindo, doente ou debilitado. Quem tem que trabalhar mais é o homem. Ou com febre, né? Que o homem com febre, meu Deus do céu. Cara, isso aí é... A febre nossa é tipo parto feminino. Né? É próximo disso. É verdade. Mas as mulheres não entendem a dor que a gente sente quando a gente tá com febre. A gente estava conversando no carro sobre fé. Você tem fé para ser homem? Rapaz, é uma boa pergunta, hein? Eu nunca vi isso na minha mente, não. Não me veio sabendo que eu tinha fé. Estranho até mesmo a palavra. A gente tem fé. Fé, a gente é aquilo que a gente acredita numa coisa que a gente não vê. Esperança do que não vê. Aí você tem fé para ser homem. Homem é uma coisa que a gente tem certeza que é. E o homem com fé é uma outra coisa, né? Porque... imagina rei Saul, me veio aqui na memória, aqui na mente. O rei Saul, ele era o líder lá de Israel. E diz aí a Bíblia que ele era... O ombro dele era a cabeça dos outros, né? Ele era mais alto que todo mundo.
ele era o líder perfeito, cara. Porque o líder tinha que ir avante, tinha que ir na frente do exército, tinha que se levantar. Até que apareceu um gigante lá. E aí, ó, quem vai enfrentar o gigante? O normal é o líder, cara. É o rei. Ele era o maior de todos. A altura dele dava no ombro, na cabeça do pessoal. O mais alto, o mais qualificado para enfrentar o gigante era ele. O próprio rei. Era ele. Pô, deixa que eu vou. Né? Hoje a gente diria, mata no peito e sai jogando. Verdade. E aí ele se retraiu. Ele ficou escondido, o exército foi avante e ele não foi. E eles ficaram sem saber o que fazer. O homem como líder, ele tem que ir avante. O homem como líder, ele tem que saber se posicionar. E às vezes se posicionar é dizer assim, ó, eu vou enfrentar. Eu vou fazer. Tomar para si o próprio... E assumir a responsabilidade tanto do acerto quanto do erro. Porque no fim, às vezes a mulher pode ter algum comportamento que não era aquilo que você queria. E você achar assim, mas a culpa é sua. Não, cara, a culpa é sua também. Porque por mais que tenha sido ela que fez, você não deixou ela com a clareza de que era melhor fazer da maneira que você falou. Por algum motivo. Ou porque a sua confiança não está passando, né, como liderança, ou porque você não está passando sabedoria para enfrentar tal assunto, ou porque você não está se comportando como líder. E aí está deixando na mão da mulher. E eu sei que é difícil e pesa pra gente, como homem, em todas as áreas da vida, definir que é responsabilidade total nossa quando tem acerto e quando tem erro. Inclusive quando tem um erro da esposa. Porque você deveria tomar a frente, você deveria tomar a frente dos filhos, você deveria se posicionar como falar assim, ó, faz do jeito que eu tô falando, porque se eu errar, fui eu. E aí a responsabilidade é minha. Ah, mas você não fez o que eu falei pra fazer. A responsabilidade é sua também, porque você não liderou. Então, você abriu mão de liderar. É o que o rei Saul fez. Legal que Davi foi lá, tacou a pedra e matou o gigante. Mas se Davi morre, né? Se Davi cai ali e é ferido, a responsabilidade era de quem? Do líder. Que não foi lá, que não se levantou, que não foi avante como deveria ir. E o interessante, cara, se parar pra pensar, tu falou uma coisa interessante que eu ainda não tinha pensado nisso. Ele não foi, o exército ficou confuso. E essa nossa falta de liderança, de dar o direcionamento, isso gera confusão em casa, mano. Né? Assim como gerou confusão e uma certa insegurança no exército de Saul, né? Até que Davi tomasse a frente e fizesse o que fez, que todos nós conhecemos, gerou uma insegurança, gerou medo. E agora? A mesma coisa é a casa. Gera insegurança, gera medo nos filhos, na esposa. E agora? O que eu faço? Porque isso é aí que tá, cara. O lance é esse. A missão é dada ao homem para que ele possa fazer. Então, a expectativa é grande de quem tá junto, querendo ver qual vai ser a decisão. E aí, vamos para onde? O que a gente faz agora? E agora? Qual a decisão que a gente toma? Compramos, não compramos? Vamos, não vamos? Mudamos, não mudamos? Aceita ou não aceita? Troca de empresa ou não troca de empresa? O que a gente faz, meu amor? Conserta ou compra novo? A identidade frágil, né? E a sua casa espera isso. Os seus filhos esperam isso. A sua esposa espera isso de você. Entendeu? E isso é muito forte. O que você falou do exemplo de Saul é muito forte com relação à falta de autoridade que o homem deveria ter. Não liderança. Autoritarismo, né? Autoridade, liderança. E que não temos. E isso torna uma casa fraca, um reino fraco. Se é que a gente pode dizer que cada casa é um reino, né? Tem o reino dos Serodes, o reino dos Amorins, o reino dos Céspides. Tu tem o teu reino. E vale lembrar que o seu reino é bem maior que o nosso. É o dobro. As terras dele são o dobro das nossas terras. Quanto mais flecha na aljava, mais longe vai. A fragilidade do rei Saul era tão forte, porque assim, era o povo de Deus. E para o povo de Deus, oração é o primeiro
Primeiro movimento. É a primeira arma a ser utilizada. Oração. Direção de Deus. O que a gente vai fazer? Saul não fez isso em nenhum momento. Ele se retraiu e ficou esperando. E naquele momento, naquela época, quem dava a direção? Era o povo de Deus. Mas Não. quem dava? Era o profeta. Profeta. Era o profeta que falava através de Deus. Era o profeta. E ele não tinha mais vínculo nenhum. Saul buscava muito aparecer para a sociedade, né? Ele queria muito ser visto. Davi já enfrentava muitas batalhas. Já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, já tinha enfrentado alguns problemas lá, só que no secreto. E o secreto é importante, cara. A gente tem substituído o secreto. Nossos filhos têm que nos ver orando. A oração é o primeiro movimento do cristão, não é o último. Não é quando a gente não sabe mais o que fazer e a gente começa a orar. A gente ora primeiro para a partir daí ter direção do que fazer. E a gente tem perdido o secreto. E vê se não é isso, tem crescido. Então, isso que eu tinha pensado. O que é pornografia, cara? Cara, Eu não vou mudar de assunto, não. Não, mas esse assunto tá na minha pauta aqui, tá nessa questão da identidade masculina. Aham. E só aproveitando o teu gancho rapidinho. Dentre várias coisas, a gente falou de paternidade, falou de posicionamento, e aí a gente vai trazer agora para um âmbito masculino, que é o que mais destrói o homem. Ou é poder, dinheiro ou mulher. Mulher não engloba sexo, pornografia, etc. Tudo isso está relacionado a isso. Mas normalmente quem tem muito dinheiro tem muito poder e tem muita dessas coisas de sexo, mulheres, etc. De oportunidade, né? Então, o que acontece? O que destrói também uma identidade masculina são os nossos vícios, sejam eles digitais para pornografia ou para qualquer outra coisa. Isso vai destruindo uma identidade de um homem, que deveria ser um homem íntegro, deveria ser um homem fiel, Sim. né? E, cara, isso é assim... Isso é um ponto que a gente vai entrar, né? Se a gente tiver um tempo, a gente vai entrar mais à frente, que você trouxe esses pontos também bem interessantes. Mas os nossos filhos, eles veem tudo que a gente faz. Tudo. A todo momento. O que você fala, o que você ouve, o que você fala, o que você ouve se ele estiver perto, e o que você vê. Mas principalmente o que você fala, faz e vê. Para onde você olha na rua... Você está sendo observado. Você está sendo observado o tempo todo. O que você fala, você está sendo observado o tempo todo. E isso começa a desconstruir neles. Por quê? Nós falamos, eu posso falar para você uma coisa e falar para você uma coisa. Quando eu estou em casa sozinho, eles escutam o que realmente eu penso de vocês. É o que de fato é. O que de fato é. Mas isso traz o quê? Confusão para a criança. Além dela começar a aprender a mentir, né? E ela vai perceber que você não tem identidade. Ela vai perceber, meu pai na frente dos outros é uma coisa e aqui dentro de casa ele é uma outra coisa. Entende? Na igreja age de uma forma e em casa outra. A pornografia, cara, ela é a substituição do processo do íntimo. Você substitui o íntimo com a sua esposa, você substitui o íntimo com Deus, porque vê se não é. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai, te vê em secreto. Esse aí vai te ouvir e vai te recompensar. E pornografia o que é? Você entra no teu quarto ou no teu banheiro, fecha a tua porta e consome a pornografia no teu íntimo. Sem a tua esposa, sem o teu Deus. Você troca o íntimo daquilo que Deus te deu por algo que o inimigo está oferecendo para você. Mas você acha que a pornografia não é uma pedra grande de tropeço? É uma pedra gigante de tropeço. De tropeço, né? É. Aí o que vocês acham que talvez o que mais estejam destruindo os casamentos e identidade seja uma coisa mais sutil do que a pornografia, porque é tão visível, apesar de que muitas pessoas caem nisso, tá? Pornografia, sexo, essas coisas. Por que eu tô falando isso? Eu tive um exemplo há um tempo atrás, e até a gente conversou sobre essa situação de citar alguns exemplos, mas sem dar nomes, eu não vou dar nomes aqui, mas eu tive um exemplo de um
conhecido meu que me mandou um vídeo, e eu falo isso porque o exemplo é bem forte. Porque eu citei aqui de vícios digitais, tá? E isso engloba redes sociais, etc, etc, etc. Você sabe que quando você pega um vídeo e você vê um vídeo, por exemplo, a gente está malhando agora, eu e os meus filhos, né? Então eu tô vendo alguns vídeos de como você malhar certo algumas posições, né? Para você não fazer errado na academia. Cara, e só vem isso agora, um vídeo atrás do outro para mim assim. É o que você consome, né? É o que eu consumo. E aí ele me mandou um vídeo. Ele fala aí, Betão, vê esse vídeo aí e me diz o que você acha. Aí eu fui ver o vídeo. Aí tem uma mulher falando, né? Até parece moralmente muito coerente, muito assertivo. Falei, caraca, um homem não tem que mendigar a atenção da sua esposa. Caraca, eu lembro que você falou isso comigo. O homem não tem que mendigar por sexo. Não tem que mendigar por atenção. A mulher tem que saber respeitar o homem tem esse direito. E aí, pô, isso parece uma parada muito... É verdade. Tá inflando teu É ego? isso, é. Aí é que tá. E aí você começa, é verdade. Não, eu mereço isso. Eu trabalho, eu ponho comida dentro de casa. Pô, eu não traio minha mulher. Como se isso fosse... uma coisa mas assim... aí a Uma virtude sociedade fora do comum, hoje- né? Como deveria ser o básico. Como deveria ser o Hoje- básico. Só o básico. Isso daí é o top. Né? Que a Mas gente eu lembro que você chegou a comentar sobre isso comigo, e você falou da questão desses vídeos de aprovação, né? Que o homem quer ser aprovado e a mulher precisa dar essa aprovação. E, de fato, as mulheres têm o seu dever de dar apoio aos homens, têm o seu dever de estar ali ao lado, de suprir a falta dos homens. Porém, a mulher não é um objeto. Exato. A mulher não é um bebelô que você leva pra onde quer, faz o que quiser, coloca da maneira que quiser. Não é isso. E aí você, participando de eventos como esse, uma palestra da senhora que estava lá, muito bem postada, e ela fala, o homem merece ser valorizado. Merece. Ah, o homem merece ser suprido. Merece. E se não for? E se não for? O que faz desse homem deixar de ser homem? E aí é que entra Cristo, sabe? Porque a gente entra debaixo de uma autoridade maior do que nós. Se você pensar, o que Cristo mandou fazer, o que Cristo espera de mim, ainda que eu não receba aquilo que eu acho que deveria receber, o que Cristo espera que eu faça? Efésios 5:25. Efésios 5:25. Então, assim, isso influencia diretamente nas nossas decisões. Mas antes de Efésios, Pode falar. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A gente precisa, hoje, a gente precisa largar tudo que a gente vem ouvindo, recebendo, até mesmo dentro de lugares que a gente acha que está bem, está recebendo bem, talvez até mesmo dentro de uma igreja, ouvindo palavras, e você tem que, assim mesmo como a Bíblia diz, você tem que ouvir e avaliar tudo que está sendo dito. Você tem que ser o seu próprio centro de conhecimento. Você vai buscar a direção em Deus e na Bíblia. A gente tem um único caminho. A gente precisa ter um coração cheio de amor, puro, mas voltado para Cristo. A gente sempre tem que pensar o que Cristo pensaria ou fosse fazer em nossas vidas. O que é nas nossas decisões. Você falou um negócio da igreja e me chamou a atenção. Por quê? Não é porque o cara abriu a Bíblia e está lendo que ele vai falar exatamente aquilo que está escrito, que ele vai ser sempre coeso. Porque sair daqui, passa por aqui, entra aqui, quando sai aqui, passou por um monte de filtro aqui dentro, sabe? Aí eu vou... por isso eu sem fio. E é um telefone sem fio meu mesmo. Eu posso simplesmente Quantas deturpar. vezes você já pensou em fazer alguma coisa e desistiu na hora? Algumas vezes. Então, eu também. Você também? Só para ler o seu versículo aqui, ó. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Acabou. Aí nós voltamos a pergunta que eu te fiz. E se não for reconhecido? Efésios 5:25. Sacrifício.
Ué, irmão, Deus não está falando para que seja o matrimônio justo segundo a tua justiça. Como você acha, como eu acho que tem que ser. A identidade é de Cristo, né? É isso aí. Exatamente. Aliás, a única maneira de ser cristão é buscar a identidade de Cristo. Porque cristão é imitador de Cristo, né? Aí se tu não imita Cristo, não é cristão. Aí é outra coisa. Ou seja, tá pecando. Aí Errando o alvo. errando o alvo. Errando o alvo. Ou não, o pior, é iníquo, cara. Porque errar o alvo significa tentar. Você Tentar, desvia eu o caminho, né? tentei acertar lá e, pô, errei. Aí você se arrepende, pecou. Aí vai lá e pede perdão. Quando você nem tenta, nem é pecado, cara. É porque tem, né, a diferença entre iniquidade, Quando você nem pecado tenta, e transgressão. você tá iníquo, cara. Você tá fora do caminho. E aí, você tá fora do caminho, você não pode esperar que a sua esposa vai viver conforme o caminho também. Não. Porque você é o líder, você é o sacerdote, cara. Se você não mostra o caminho, vai seguir pra onde? Se você não mostra o caminho. Aquele gato lá da Alice no País das Maravilhas, né? A Alice pergunta assim: essa estrada aqui vai pra onde? Aí o gato pergunta pra ele, né? Pra ela: pra onde você quer ir? Ela falou: não sei, eu tô perdida. Aí ele responde: pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Cara, isso é sensacional, né, cara? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Se o homem não sabe dar direção pra onde tem que ir, pra família onde caminhar, qualquer caminho que a família seguir serve. Porque a identidade é do homem. O homem vai mostrar: olha, é por aqui que a gente anda, olha, é por aqui que a gente tem que ir. É assim que o Senhor espera de nós. O sacerdote do lar é o homem. A gente não pode ficar de domingo em domingo, de terças em terças, de quando não sei onde é o culto na sua igreja, qual dia, esperando um cara que vai lá falar o que tem que fazer. E às vezes você nem concorda com aquele cara que tá lá. Exatamente isso. O povo, lá em Êxodo 19, 20 ali, o Moisés subia, cara, no monte e voltava com: ó, Deus mandou fazer assim. E aí Deus falou assim: ó, eu quero um povo sacerdotal. Aí o povo falou assim: não, Moisés, a gente não quer falar com Deus, não. Fala tu com Deus. Vai lá, morre você. Aí depois tu vem aqui e fala com a gente. E as pessoas têm agido assim. Tem ficado a semana inteira sem morrer, sem se sacrificar, sem ler, sem buscar do Senhor, sem orar, e espera no domingo ouvir a palavra de alguém. Que, diga-se de passagem, não é que seja contra. Pode errar. Que pode errar, porque passou daqui, entrou no meu coração, pode passou ter na uma minha interpretação errônea e te levar para isso. Por isso que E nem nós é de maldade temos sempre. que... Não é. E no fim, Nós matar temos sua que própria carne. conferir, nós temos que buscar o entendimento, né? E lá vai ser o ajuntamento, a somatória, a troca de experiências e fortalecimento de fé. Mas foi o que o Vitor falou: eu não posso ser dependente de uma única pessoa me dizer o que é certo ou errado, mesmo que ele use a Bíblia, porque está dentro do ponto de vista dele. Nós temos que buscar o que Deus quer que nós sejamos, qual o direcionamento que ele nos deu. Certo? E a gente conversou uma vez, você lembra que a gente conversou na praça lá na Guilherme? Sim. Eu falei: Deus, ele tem um direcionamento, ele tem um propósito, e isso não é um jargão, propósito na vida de cada um, mas isso é fato. Ele tem na vida do Vitor, tem na vida do Rodrigo e tem na minha. Eu tenho que buscar qual é o direcionamento que ele tem para mim e aonde eu me encaixo no que ele já está se movendo, porque o reino não para. E aonde eu entro, aonde ele me quer para eu me mover, aonde eu posso ser útil, eu só posso ser útil no reino se eu estiver dentro da vontade dele. Naquele exato momento no que ele está se movimentando. E aí que aparece a sua força, né? É. A sua força vem de Cristo. Não é isso? Porque assim, a gente tem confundido força com brutalidade. E qual a diferença da força para brutalidade? Bom, Tecnicamente? a força... Não, literalmente, a força. Você levanta todo dia de manhã para trabalhar? Sim. Tá aí a tua força. Força. Você para aquele momento para pegar teu filho no colo? Tá aí a tua força. Você... Acontece alguma coisa contra a tua família, você se coloca na frente? Tá aí a tua força. Você precisa fazer alguma coisa ou precisa se doar ao máximo. Em prol de quê? Em prol
de arrumar o teu cabelo, em prol de você comprar um perfume, não. Em prol sempre da tua família, em prol sempre da tua casa. Tá aí a tua força. E a tua brutalidade? Na hora de você xingar a tua esposa? Na hora de você falar Bater no teu palavras filho? vãs, batendo teu filho? Se irá de uma forma só porque ele quebrou um copo? Lá em casa já quebrou mais de 30 copos. Uma pequenininha já bota aqui, caiu de novo, quebrou. Acabamos de comprar um jogo de copo. Vou mirar mais uma vez, ou vou Perder a cabeça, né? perder a cabeça por causa de mais um copo que caiu? Tá aí a minha brutalidade. Quer dizer, força é poder sobre controle. Exato. Brutalidade é o descontrole da sua força. Literalmente. Depende da intencionalidade, né? No controle e a finalidade. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, até fiz umas anotações. A força, ela é controlada, precisa e proporcional à resistência encontrada. Quem usa força sabe exatamente quando parar, agindo com disciplina e moderação. Força, que você falou. Brutalidade é desmedida, caótica e desproporcional. Ela ignora os limites, o bom senso e continua sendo aplicada mesmo quando o alvo já foi neutralizado ou não oferece resistência. Na psicanálise a gente chama a brutalidade de sombra. Sombra. Sombra é aquilo que reage conforme a sua ação. Interessante. Imagina que você tem uma espada. Força é saber usar a espada. Saber deixar a espada guardada. Brutalidade é a todo ponto você puxar a espada pra alguém. Lembrou de quem? Pedro. O Vou Pedro. arrancar logo a orelha. Ô Pedro, guarda aí, Pedro. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E a gente fere a nossa família, cara. E a gente... Eu peço perdão aqui. Às vezes, me desculpa, tá, gente? Às vezes eu erro. Eu tô tentando acertar. Todos nós, né? É porque, assim, às vezes a gente explode, cara. Isso é brutalidade. A força é saber que a criança pode quebrar o copo a qualquer momento, cara. E interessante é que se fosse alguém da rua, tu fala assim, não tem problema não. E de casa dentro você de casa- explode. Entende? Totalmente errado. Ó como é que tem que rever isso, cara. A força é, pô, calma aí, tá tudo bem? Se machucou? Não, então deixa que eu limpo. Exato. E quando bate no teu carro, você faz o quê? Tu usa força ou tu usa brutalidade? Você pode começar com a força e daqui a pouco termina com brutalidade. Isso acontece no trânsito direto. Que é erroneamente. Trânsito é inimigo dos homens, né, cara? Eu não gosto de dirigir particularmente. Mas é perceptível que, assim, a sombra que eu tô falando da reação. Sim. E aí eu falo, agir como Cristo é difícil. Mas reagir como Cristo é muito mais difícil, cara. Muito mais difícil. Qual o nosso alvo? Então, A gente está tentando, a gente ainda não é. a gente vai agir, a gente vai pensar, né? Vou fazer assim, o que Cristo faria? A Mas gente quando alguém talvez pisa até no pensa. calo, quando alguém pisa no calo, cara, Eu acredito que quando nós entramos com a parte da brutalidade, né? Algumas vezes na nossa vida nós entramos, e isso aqui que fique bem claro, né? Isso aqui não é um podcast de pessoas perfeitas, santas e imaculadas, né? Nós somos Se homens... fosse, já tínhamos ido para agora. santos sim, mas com erros. Santos no quesito Tentando separados. acertar. Mas nós vivemos experiências, cada um, claro, pessoal, dentro da sua casa, do seu trabalho, do seu relacionamento com os filhos, esposa, etc, etc. Então nós tentamos trazer com essas experiências e também a Bíblia, base forte para talvez ajudar aquelas pessoas que estejam perdidas no sentido de o que fazer, como agir, como devo falar, qual direção eu devo ter. Eu não tenho a direção, nós do Clamo, né? Nós não temos a direção para te dar. A direção quem te dá é Deus. A gente pode indicar o caminho. A gente pode indicar o caminho e trazer uma base. E com essa base você buscar direcionamento de Deus e você
sair disso, porque um dia nós tivemos uma dessas dúvidas, ou várias dúvidas dessas. Ainda Você- tem outras aí. Quanto tempo que você é pai? 7 anos. Quanto tempo que você é pai? Vai fazer 10 anos. Eu sou pai há 14 anos, vai fazer 15. Um dia nós não fomos pais. Quanto tempo você foi casado? Tem 10 anos. Você? Acho que 14. Eu 20. Um Tá dia... velho, hein? Um dia é. Poxa. Ele que falou, não fui eu, tá? Não, um não é dia velho, nós não não. fomos casados. Eu nunca tive uma filha de 7 anos e um filho de 2. É a primeira vez que eu tô tendo. E ano que vem vai ser a primeira vez que eu vou ter uma filha de 8 anos e um filho de 3. É. E no outro ano, a primeira vez que eu fui uma filha de 10 e um filho E de... você soube o que fazer, você já veio pronto para vocês, Vitor e Rodrigo. Já veio pronto, veio uma cartilha, né? Nós estamos aqui com as anotações aqui em cima do balcão com umas coisas que nós vamos pontuar. Tá aqui pronto para você, o que você vai pontuar, e o Espírito vai trazer algo diferente, segundo a vontade de Deus, para os ouvintes serem edificados. Mas no casamento, veio papel assim para vocês? Para mim não veio. Eu quero saber se veio para vocês. Não veio pra mim. Dizendo o que tem que fazer? Olha só, até mesmo voltando um pouquinho do que a gente falou, a questão da identidade masculina. Desde quando a gente veio crescendo, a gente veio com uma cartilhazinha para dizer, ó, age como homem dessa forma, age como menino dessa forma, age como adolescente dessa forma, age como pai dessa forma. Então, a nossa cartilha deveria ter sido dos nossos pais. Isso sim, concordo. E dos nossos pais e nossos avós. Mas em algum momento, somos 3 pessoas diferentes com 3 vidas diferentes. Então, o seu avô, o avô de vocês foi uma coisa para vocês, o meu foi outra, pro meu pai. O meu pai foi uma coisa para mim, o pai de vocês foi outra para vocês. Então, assim, não é uma matemática exata. Mas deveríamos ter Uma eles base. como essa cartilha. Uma base pra caminhar. Como filhos. A gente também não teve uma cartilha de como lidar com filhos. Como lidar com o estresse da esposa porque está sobrecarregada, que bem que o Vitor disse, nós temos que acordar na madrugada e ficar com as crianças. Eu cansei de acordar. Eu tô passando por isso. Eu chegava do trabalho, irmão, a minha esposa ainda não tinha feito a comida. Eram 2 crianças. E aí eu pegava uma no colo, eu tenho foto essa semana, eu mostrei para os garotos a foto deles, de como eu fazia eles ficarem tranquilos enquanto a mãe deles fazia comida. Era um no braço e o outro no bebê conforto, e eu girando assim, que ele gostava que eu ficava girando. Se eu ficar parado, ele chorava. Já tinha mania. E ela lá, fazendo as coisas. E correndo. E correndo. Entendeu? Então, assim, não tem uma cartilha exata. A dor. Mano, quantas vezes seus filhos gritaram de... Você não tem uma cartilha, você não sabe o que fazer, irmão. A criança não sabe falar. Tinha escrito aqui exatamente onde caiu aqui, onde a gente está falando. E é o que a gente está querendo fazer. O homem, a gente precisa ser forte o suficiente para reconhecer a sua incapacidade com o ser humano e pedir ajuda a Deus e a irmãos valorosos dentro do seu ambiente. É claro que você tem que julgar. Você não vai olhar para o lado e falar, não vou pedir ajuda a ele, vou pedir opinião a ele. Ao corte, o Rodrigo falou que tem que julgar. Sim, você precisa. A Bíblia disse para não julgar. Eita, vamos entrar numa polêmica aqui? Não vamos entrar em polêmica, não. Continua, vai lá. Mas a gente precisa julgar aquela pessoa que vai estar do nosso lado. Tá certo. A gente não vai abrir a nossa casa, a gente não vai abrir a nossa amizade para qualquer um. Negativo. A gente vai olhar e sim, pedir orientação a Deus, que é o que a gente sempre perde todos os dias. Em tudo que a gente vai fazer, a gente pede a direção a Deus. Vou comprar esse telefone, meu telefone quebrou. Por um acaso, meu telefone escorregou da mão e quebrou, estilhaçou a tela. Estou pensando em comprar um telefone novo. Eu já pedi a direção a Deus? A gente vai comprar um carro. A gente está conversando sobre o carro. A gente já pediu direção a Deus? Exatamente. Cara, isso aí... O mais básico. Todo mundo gosta. Eu vou sair para jantar com minha esposa. Tu acha que tem que pedir direção a Deus? Ou posso ir de supetão porque eu vou agradar ela? Cara, isso é interessante demais. Sabe por quê? É difícil pedir direção a Deus? Claro que é. Porque a gente, na nossa força de homem,
que a gente faz? Eu não, vou Eu quero fazer. agradar. Tu acha que isso daí Deus não vai querer? Aí a bola de neve no final do mês é enorme, aí você vai falar assim, meu Deus, por que eu tô assim? Será que foi na direção de Deus? Será que, como a gente já conversou um tempo atrás, eu até falei uma coisa que eu faço e não é constante, poderia ser, mas quando a gente chega com aquele bombonzinho, aquela pipoquinha no final do dia, é direção de Deus ou a gente faz porque quer? Uma nota aqui que eu acho que você tem que chegar com uma caixa, né, irmão? Senão eu não vou perder a piada, né? Muitos filhos. Não, mas aí eles já estão dormindo. Já tô dormindo. Não é isso que a sociedade tem feito, cara? Ela tem tentado moldar os homens para fugirem da parte familiar, para fugirem da paternidade, para se absterem da liderança do lar? Não é isso que a sociedade tem ensinado aos homens? Cara, vou falar. É certo e é de conhecimento. Até quem não é do meio cristão, tanto a grande mídia quanto as grandes massas digitais aí, desmistifica o homem como homem. Ele mais feminiliza o homem do que constrói ele como homem. O homem hoje, estou falando que não precisa, que é cuidado com o corpo. Cortar um cabelo, cortar uma unha, mas o homem hoje não corta a unha. Tem homem hoje que faz a unha. Tem homem hoje que não corta o cabelo. Tem homem hoje que faz... Como é que é aquele negócio? Faz degradê no cabelo. Nada contra quem é vaidoso, mas Mas é preciso. tá disputando lugar com a mulher, né? Tá querendo ser mais feminino do que a própria mulher. Até mesmo dentro da própria academia. Tô voltando. Tô no caminho, tô tentando. Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. João 7:24. Eu tô sentindo que ele quer uma polêmica, ele voltou no julgamento. Hein? Não, é porque eu concordo com o Rodrigo. Não, eu sei. E aí a gente tem que julgar mesmo, cara. E tem que julgar as amizades. E tem que julgar quem você ouve. Pra cuidar do meu dinheiro tem que ter $1 a mais do que eu, né? Diriam os judeus. Isso é interessante. Entendeu? Pra falar de casamento, tem que ter um casamento baseado, legal, contínuo, duradouro, pra me ajudar. Vou chamar um cara pro meu lado que já teve 3 casamentos? Não tem como, cara. Não tô dizendo que não vai ser uma ótima pessoa. Mas não vamos falar de casamento, vamos falar de outra coisa. Exatamente. Vamos falar de futebol. De repente ele joga bola pra caramba, né? E é isso, porque assim, você falou da questão do tornar o homem feminino, né? E aí tem um outro lado da sociedade também que também tá tentando tornar o homem bruto, machista, Sim, com certeza. enfrentando, porque assim, não é extremo, cara. Todo extremo é ruim. O que é o feminismo? O feminismo... Mas aí, quando fala do homem bruto, ele fala da parte mal. Uhum. Fala da parte ruim. Uhum. O homem é bruto, o homem é mulherengo, o homem é isso, o homem é dissenso, o homem faz um monte de coisa para tirar exatamente a figura masculina do centro. Quer dizer, de um lado, o machismo colocando o homem a acreditar que dominar, impor, nunca demonstrar vulnerabilidade é o certo do homem, quando isso simplesmente é machismo. E aí, do outro lado, o feminismo, querendo colocar as mulheres no lugar dos homens. E feminismo é tipo um band-aid pro câncer que é o machismo, diria o Anderson Silva. Feminismo é o band-aid pro câncer. Qual o câncer? O machismo. E o feminismo é o band-aid. Band-aid não cura câncer. Simples assim. A gente vive numa adolescência perpétua, síndrome de Peter Pan. Na psicanálise tem isso, né? Síndrome de Peter Pan. O cara não quer evoluir. Ele quer jogar videogame a vida inteira. Ele quer chegar em casa e quer jogar videogame. Tá tudo bem, pode jogar seu videogame. Desde que suas funções e atribuições já tenham sido cumpridas. Com certeza. Você já lavou a louça, você já ficou com a sua família, você já cuidou da sua esposa, você já botou todo mundo pra dormir, você já deu carinho na sua esposa, sobrou tempo. Aí sim você vai lá jogar seu videogame. Fora isso, querido, você precisa evoluir, você precisa amadurecer. Eu pontuei algumas coisas nesse quesito em que, como por exemplo, como nós sabemos o que a sociedade ensina hoje para os homens de hoje. Para nós sabermos o que eles estão ensinando, nós temos que ter um alvo, um norte. E o norte, para nós, é a palavra. Então, o que a Bíblia ensina, o que o homem tem que ser?
Partindo daí, eu vou contrapor contra o que o mundo ensina, que é o oposto, tá? E aí, a principal coisa que a Bíblia nos ensina que o homem tem que ter: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o ponto principal, né? Os judeus têm o chamar Israel, né? Adonai Elohei, Adonai Erá. Ouve, ó Israel, saber que vocês têm um único Deus, e etc, etc. Só que para todo ser humano, Deus tem que ser o ponto inicial de tudo. Tá? Mateus 22, 37 fala sobre isso. Tá? Botar Deus sobre todas as coisas. Já começa que Deus não entra nessa equação para a sociedade. Pois o que é ensinado nas escolas, faculdades, os principais meios de formação de pensamento de uma sociedade moderna são teorias em que o Criador de todas as coisas não faz parte. E aí nós temos várias situações. Nós temos o Big Bang, a evolução. Eles até citam um Deus, mas como uma história ou um sinônimo de algo obsoleto com raízes machistas. Então, isso que a sociedade ensina. Amar o próximo como a ti mesmo. Né? É o que a Bíblia me ensina. E é o que Deus, o próprio Cristo, tentou ensinar o tempo todo pela sua passagem aqui e deixou nas Escrituras várias coisas. Antes do Cristo encarnado, porque ele já era eternamente, e depois dele encarnado. Tudo indicava dessa união, de amar o próximo, de ser solícito, de ser misericordioso, de ser ajudador, né? Ele manda ajudar as viúvas, os órfãos, visitar os presos, etc, etc. E nessa questão aqui, já aqui, não se trata de... Quando se trata de pessoas, tudo vira muito relativo. E por que eu falo relativo? Porque quando se trata de se dar bem, o próximo já não merece tanto tratamento tão honroso e digno assim. Temos vários exemplos de ditados. Vou dar um deles aqui. Minha farinha é pouca. Farinha é pouco, meu peru primeiro. Se essa daqui no meio cristão é crucial. Essa, vocês já ouviram, se já não falaram também. Eu já falei. Confesso para vocês. Se ele ou ela está nessa situação, é porque Deus o colocou nesse vento. Quem sou eu para ajudar quem colocou? Quem Deus está ensinando. Ué, Roberto, então eu tenho que me meter no que Deus colocou, na situação que Deus colocou aquela pessoa? Deus manda que nós sejamos misericordiosos. Entra a questão da oração, né? A oração a gente deixa por último artifício, é o primeiro. Direcionamento que vem através da oração. Tem que ser sempre o primeiro movimento do cristão, é a oração. Mas você falou aqui questão de amar ao próximo. Esse amor aí que você está falando, é sentimento? Esse amor, o que é esse amor? É decisão? Como que você vê essa situação? Porque, assim, os homens hoje buscam prazer imediato, né, cara? Me lembra do Esaú lá. Eu tô morrendo, me dá esse prato de guisado aí. Falei, beleza, eu troco contigo. Tu come esse prato de guisado aqui e me dá tua primogenitura. De que me serve a minha primogenitura? Quero o eterno, quero o pra vida toda, se agora eu tô desfalecendo por um prato de comida. E não é isso? Um sexo que você não fez em casa, aí você busca na rua. Um sexo. Um carinho que você não tem em casa, você busca na rua. Uma conversa que você não tem com a sua esposa em casa, você busca no trabalho, enfim, e na condução, ou na vizinha. E isso tem pros dois lados. Pros dois lados, pra mulher também, sabe? Que às vezes o seu marido chega em casa e aí é o tal do lugar de fala, né? Mas a mulher cristã, ela não vai pensar nisso. Mas você imagina que seu marido às vezes não tá lhe dando a atenção que você acha que merece, e aí você vai buscar na rua. O marido também. Posso só botar um pontinho Deve. que aconteceu hoje? Aconteceu hoje não, aconteceu anteontem. Como de costume, todo dia minha esposa se arruma para trabalhar, né? Ela tem um salão próximo de casa. E aí ela se arrumou e tal, e eu sempre a levo lá, depois volto para casa.
Aí, nesse dia, ela saiu muito bem arrumada. Batom, cabelo, brinco. Aí eu fiquei olhando assim. Aí ela penteando o cabelo e olhando pelo espelho, eu olhando pra ela. Mas no meu inconsciente, até no próprio consciente mesmo, né? Eu fiquei olhando e falei assim, caraca, tá linda, né, mano? Aí fiquei olhando e tal. Aí ela entrou no carro, nós saímos. Quando eu cheguei na porta do salão dela, mas foi junto, na mesma hora. Eu não falei porque ela reclamou. Eu já falei e ela reclamando. Assim, cara, tá linda. Aí ela, pô, você nem falou que eu... Aí ela riu. Porque eu falei, você está linda, com ela iniciando A reclamação. a reclamação. Sim. Aí ela riu. Aí eu falei assim, tu faz isso pra me perturbar, né? Tu gosta que eu reclame, né? Tipo assim, não reclamar no bom sentido. Sim, tu quer que eu entendo. fale, né? Mas é isso, cara. É o que elas esperam de nós. O reparar, o tratar bem, Cara, quando a gente antes de casar, a gente fazia isso, cara. direto. Pra conquistar. Mas vou te falar, na hipocrisia, não. Eu tento fazer isso até hoje. Não, é o padrão Eu tento masculino. fazer Compra isso uma até blusa nova. A Tu gente repara? sabe. A gente sabe. A gente sabe, Mas irmão. só porque que gente... Cara, não tô falando por você, tô falando por mim. Quando corta o cabelo, faz a sobrancelha, quando faz algum tipo de maquiagem, quando compra roupa nova, quando muda a blusa, quando faz... A gente repara, a gente vê. Por que a gente não toma a decisão de falar na hora? Presta atenção. Verbaliza o que você reparou, querido. É. Vai te ajudar à noite. Como é que é aquele negocinho? É o fogo de palha. Toda hora toda hora tá com uma brasinha lá, pra ver se não vai isso pegar aí, fogo. O homem é Se vai micro-ondas. pegar fogo. Apertou, ele Não. esquenta. Pi, pi, pi. A mulher é lenha, filho. Tem que aquecer, tem que ir lá alimentar durante o dia. E a noite vai valer a pena. Então assim, não é só sentimento o amor, não é isso? Não, o amor, na verdade, pra mim, ele é uma escolha. Porque Então pensa é uma decisão. é uma escolha, é uma nossa decisão. Porque pensa legal. Você tem uma pessoa que pensa diferente de você, tem uma criação diferente de você, que muitas das vezes entra em conflito com aquilo que você entende como que deveria ser, certo? E foi o que você falou, né? Quando a gente no começo sempre fala que é bonito e tal, porque elas sempre se arrumaram, fizeram as coisas para que nós pudéssemos reparar naquela época. Sim. Hoje, com a correria, não é culpa da esposa isso, mas na correria a gente fica muito mais natural dentro de casa, né? Eu agora tô numa vibe aí, porque ela comprou uns body splash e sempre usa pra dormir, cheirosona e tal. Eu falei assim, mano, não vou ficar pra trás também não, pô. Minha mulher deitada do meu lado, eu com cheiro de blusa guardado? Não. Comprei lá uns 2, 3 body splash, durmo também com body splash. Por quê, mano? Isso é uma coisa legal de você trocar. E é uma troca mesmo, tanto dela quanto de você. Pô, ela sentir você cheirosa, cheiroso. Tudo bem que vocês já têm filhos na fase um pouco mais diferente da minha, mas Sim. trancou a porta. Ela se arrumou para você para dormir, tomou o banho, passou o perfume, passou o creme, passou o óleo, e você vai dormir com a blusa do time, com a cueca furada, caindo. E você tem que se arrumar pra sua esposa, né, cara? Não, concordo com você. Tá mais do que certo. Você Eu tem também que ser- comprei esse body splash. Comprei. Bora splash. Passa na mão, esfrega na barba assim. Aí quando vem dar um beijo no rosto aqui, tá cheiroso. É isso aí, Você meu tem amor. bora pra splash, você. quiser patrocinar aqui, ó. Aparecer aqui o seu bora splash masculino. E, Aproveita. isso aí já passou um pouco. Então, cara, assim, nós vivemos essa fase inicial e hoje nós temos essa coisa de que nós estamos no natural na maioria das vezes e perdemos isso. Esse tato de falar com a esposa e a esposa com o marido. Só que aí entra a questão do inimigo entrar no meio do casamento, né? Justamente por essas faltas que nós temos, né? Foi como bem o Vitor disse, a mulher é como um braseiro, né? Você tem que ficar assoprando, botando brasa, etc. E é isso, mano. É um boa noite, é você tá linda, é um A beijo. mensagem no início do dia, no meio do dia. No meio do dia, uma mensagem no WhatsApp, entendeu? Principal de tudo, eu falo isso para todos os meus amigos. Todos os meus amigos,
e Deus de prova. Eu falo porque eu faço isso. Hora da discussão, que você tem que tomar atitude para reconciliação, né? Que acontece muito. O pedido de perdão, de desculpa, não tem que haver uma reticência. Não tem que ter uma vírgula e de logo em seguida o mais. Pô, você me perdoa pelo que eu fiz, mas, pô, eu só fiz isso porque você fez isso. Se tem mais, não tem perdão. Não tem perdão. Não tem arrependimento. Fica se justificando por minha culpa. Foi culpa minha, mas a culpa é Irmão, sua. Eu só fiz isso porque você fez. Meu amor, eu errei, a culpa é minha, ponto final. Não, tudo bem, eu peço perdão também. Não quero. Eu fui o culpado. Porque o perdão dela é o mais meu. Infla teu ego. Ela reconheceu que eu errei porque ela errou. Não. Aí você se Eu não coloca quero na saber. vitrine que te tira do conforto. Exato. Mas você não tá no seu... Ah, mas amar assim é difícil. Fala isso pro Oséias. Que Deus falou assim, Oséias, vai lá amar Gomer. Putz. Caralho. Aí amar é difícil. Filhão, Oséias teve que amar a prostituta. Porque Deus mandou. Ele obedeceu com propósito, lógico. Mas era quem era. É. E a obediência pra você é amar sua mulher, cara. Amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. Pra Osé foi muito mais difícil, cara. Então assim, cara, vai se converter, cara. É isso. Não é? Tem hora que não tem que ter meia palavra. Cara, vai se converter, cara. Mas respondendo a sua pergunta, o amor é uma decisão, é uma escolha. Tá? Agora eu tô decidido a amar a minha esposa, né? Vocês pensam diferente, vocês às vezes não vão se bicar por pensamentos diferentes. Você a vê acordando daquela forma natural, né? Que muita gente brinca, acordar descabelada, não sei o quê, quero ver se vai me amar. Você escolhe amar. Mas pro amor durar, é uma decisão sua todos os dias. Uma decisão. Todos os dias. Quando o marido fica fugindo, esperando o sentimento aparecer, ele tá negando a função sacerdotal dele. Tá negando aquilo que Cristo mandou. Porque amar é escolher permanecer, amar é escolher servir, amar é escolher honrar, amar é escolher sacrificar, amar é o ato contínuo de obediência a Deus. É tudo uma escolha nossa. É o ato contínuo. Sim. Todo dia, cara. Todo dia é fazer aquilo que Deus manda, né? E aí acontecem esses conflitos, cara, dentro de casa. Não é isso? Melhor a gente ficar no sofá ou a gente ir à frente? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito interessante. E aqui vai mais para quem é cristão, né? Que muitos cristãos ainda talvez não tenham conhecimento da tamanha importância de como é você ser um bom marido e tratar bem a sua esposa. Na carta de 1 Pedro 3,7, né, ele fala na questão de reconhecer a sua esposa com honra e tratá-la bem. Isso é tão importante que ele frisa lá o seguinte, para que as suas orações não sejam impedidas. Meu irmão, não passa nem do teto. Não adianta. Não adianta você pedir perdão, não adianta você clamar a Deus, não adianta você pedir direcionamento de Deus. 1 Pedro 3,7. Que não vai haver isso. Suas orações vão ser impedidas. Entende? O tamanho da importância, da responsabilidade nossa, de homens, de líderes, como a gente estava bem falando, e é como a Bíblia também relata sobre duas situações em que não tem perdão, né? Acho que a gente já conversou sobre isso, né? Uma é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nessa vida, nem no pós. Mas tem uma que não tem perdão de Deus, porém há uma condição. Então tem perdão. Não, se você não fizer, não tem. Igual a blasfêmia, você não vai ter perdão. E qual é? O perdão. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. A oração do Pai Nosso é como? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos. É fácil perdoar. É engraçado que na psicanálise, esses conflitos que a gente tem dentro de casa é uma projeção daquilo que a gente fala.
Ou seja, eu coloco no outro aquilo que eu enxergo ruim, porque aquilo é ruim em mim também. É basicamente assim, não te perdoo. Por quê? Porque você não perdoa. Você queria ser perdoado, mas Cristo já te perdoou, querido. Você começa por aí. Entende? A gente fica colocando no outro aquilo que a gente queria receber. Sim, entendi. Entende? É meio que... a culpa não é minha, a culpa é sua. É o mais. A culpa não é minha, a culpa é reticência. sua, exatamente isso. O homem que não resolve suas questões com o próprio pai, com a sua identidade, com aquilo que ele é, ele acaba descontando dentro de casa nos seus filhos, na sua esposa, com quem anda do lado. Então, isso já traz por parte do... Como é que a gente pode lidar com os conflitos dentro de casa? É isso. A questão é resolver. A gente, essencialmente, fala sobre isso, cara. Essencialmente, a gente precisa conversar. É preciso ter iniciativa para resolver os conflitos. Isso é movimento masculino. Lembra que Cristo nos perdoou, Cristo nos salvou, o Espírito Santo que convence a gente do pecado, justiça e juízo. Deus que mandou o Filho dele, não tem nada a ver com a gente. E Deus, na sua trindade, é quem fez tudo. O primórdio, o princípio, o agir, foi dele. A gente aceita ou não. Então, a gente, como homem, que é o cabeça, o sacerdote, é a gente que tem que ter o avanço, ter a iniciativa. Poxa, vamos voltar aqui, me perdoa, vamos realinhar aqui. Eu pisei fora da faixa aqui, vamos voltar para o nosso caminho. E esse é o ato final, né? Dizemos assim, né? Esse é o ato final. Porque... O perdão é o ato final. Em que sentido? Eu costumo dizer, e o Vitor já me ouviu falando sobre isso, acho que você também, que o casamento, ele não termina no casamento. As pessoas que se separam depois de anos casadas, o casamento não termina no casamento. O casamento termina ou terminou no namoro. Porque foi no namoro e no tempo que vocês passaram namorando é que as pessoas deram os seus sinais de quem seriam lá na frente. Mas a paixão fez com que nós ignorássemos quem aquela pessoa eventualmente poderia ser. Então, quando você já viu, ela deu todos os sinais, é um cara que trata a mãe mal, às vezes bate na mãe, é um cara que é mentiroso, é um cara que já traiu várias namoradas, e isso também vale pra mulher. Mas ele é lindo. Tem uma história. Jesus vai converter ele. Tem uma história do pastor. Como é que é aquele pastor? Tu sabe qual é? Eu esqueci o nome dele. Qual é o nome dele? Eu não lembro. Ele fala engraçado, do cabelo grisalho? Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Ele falou que a menina chegou pra ele e falou assim, não, pastor, ele bate na mãe dele. Ele trabalha, ele ganha bem, ele é bonito, ele... E você vê aqui... Qual o defeito? Não, qual o defeito? É ela. Não, é que ele bate na mãe dele, né? O que você acha que eu tenho que fazer? Devo você casar? tem que casar com ele agora. Ela, mas agora... Pô, tem que aliviar aquela senhora lá de apanhar. Tem que, você tem que bater em começar você. a bater. Ela precisa parar de apanhar pra você Pra começar você a apanhar. apanhar. Esse conflito, cara, precisa ser resolvido logo, cara. Lembra do Isaac? Mas só pra não Pode falar, perder, fica à vontade. desculpa, só pra não perder. Também me conhece aqui, os ouvintes vão conhecer o Roberto aos poucos. Eu esqueço rápido as coisas. E aí, o que acontece? Falamos a respeito do início, e quando nós estamos num relacionamento que há o pedido de perdão, tudo houve um início. Para que gere o perdão, houve o início do problema. Então, o tratamento, a prevenção, não o tratamento, a prevenção tem que ser no início. Eu sei que é difícil, cara, eu não estou falando que como alguém que faz tudo certo. Estou falando por experiências próprias. Por várias vezes eu tomei atitudes, falei e pensei coisas por impulsão. Mas isso me gerou experiência. Me gerou a experiência de saber que naquele momento em que a coisa se eleva, você tem que resolver ali, para que não gere até o pedido de perdão, porque até o pedido de perdão que vocês estão citando, até aquele momento final, muita coisa já não pode mais ser, vamos dizer, desdita. Já foi dito.
Fica gravado. A tua resolução de conflito passa da noite? Fica para outro dia? Muitas Não, vezes. não estou falando... Você não precisa dizer, eu faço. Não. Mas Muitas ela vezes fica- passou. Hoje em dia, não. Muitas vezes já passou. A Bíblia diz para não deixar deitar o sol sobre a vossa ira, né? Exatamente. Muitas vezes já passou. Você concluiu? Posso abrir um outro? Não, e só para finalizar, é isso mesmo. Então, Fala. a gente tem que tentar resolver isso no início. Tá? Porque o pedido do perdão, ele pode até ser aceito, feito e ser aceito. Você tem que ser o pacificador, não é isso? Isso. Só que nesse processo, você ouviu muita coisa e também já falou muita coisa. Agora já era. Irmão. Entendeu? Abre-se um vale, abre-se um precipício naquele quesito do que foi falado e do que foi ouvido. Mas aí vocês podem continuar. Não, é que aquilo. Como é que você quer brincar se você também não deu o outro lado da moeda? Você não se resolveu internamente para resolver o seu problema com a sua esposa. Eu lembro disso como uma chuva. É inevitável de acontecer? Não. Vai chover uma hora ou outra. Mas como é que você vai lidar com a chuva na tua casa? Você molhou tua roupa. O que você vai fazer? Recolher. Você vai tirar tua roupa. É a primeira parte que você vai sentar com ela. A segunda parte vai secar o teu corpo. A gente já vai aprofundar mais o nosso íntimo. Você vai secar, é difícil, você vai se reconhecer, você vai reconhecer realmente as suas atitudes que você tomou errada, e depois você vai tirar os seus respingos que ficou no chão, na parede, que é onde foi que você feriu ela, onde foi que você se feriu. É difícil você tapar esses buraquinhos que ficou, essas frechinhas mínimas que você não vê. Aí, infelizmente, é só com o tempo. Mas o que você falou hoje é certo, e eu também já fiz isso muito, dormir sem se resolver. É difícil. Nosso orgulho não deixa, sim. Mas é o que a gente já começou a falar desde o início. A gente tem que atingir a estatura de varão perfeito. O que a gente tem que fazer? Buscar ser como Cristo. Tu acha que Cristo ia deixar... isso não aconteceu, mas como nós somos a igreja, nós somos a noiva, esperando a volta dele, tu acha que ele ia deixar de dormir, brigado, para brincar no final do dia, para deixar por outro dia para você ficar mais chateado, mais irritado, brigar por um mínimo que seja, só porque essa caneta aqui está fora de lugar. Uma noite inteira mal dormida. Mal dormida. Na hora de pegar a criança porque chorou, o que vai acontecer? É você que vai... Vai você, eu não vou não. E a criança paga então, né, agora? Paga todo Nesse mundo. caso, os teus Paga todo filhos pagam, tua casa paga, e se vai deixando postergar, eu tô falando por isso porque já aconteceu comigo. Tua vida espiritual não vai bem, tua vida financeira não vai bem, tua vida no lar não vai bem, teus filhos sabem que a tua casa não tá bem. Sabe mesmo. E isso só gera uma bola de neve. E no final, para você consertar aquela fresta dos respingos de água que ficou, já não é mais uma fresta. Já virou um reboco caído enorme dentro da tua casa. Isaac e Rebeca tinham 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaac gostava mais do Esaú. Rebeca gostava mais do Jacó. Cada um agia de maneira a abençoar mais um filho do que o outro. No fim, um tomou o que era do outro. E aí, o que aconteceu? Hoje, a descendência deles vive em guerra. Os descendentes de Esaú vivem em guerra com os descendentes de Jacó hoje. Por quê? Porque o pai não foi pacificador. Ele podia simplesmente falar assim, meio a meio para todo mundo. Não, mas não era o cultural. O cultural era 2-1. Não interessa, cara. Ele deu 2-1 lado contrário. Enganado, né? Enganado, mas deu 2-1. Então ele tinha poder e autoridade de falar assim, é meio a meio. Se ele fez pro filho menor, poderia fazer meio a meio. Então, assim, o homem tem que ser aquele que toma a frente e fala assim, exatamente. Justo, né? A justiça do homem, ele tem que buscar a partir de Deus, cara. Se você não tomar a sua frente e levar a vida dos que estão à sua volta como líder que você é, como responsabilidade que você tem, cara,
É isso, porque assim, o casamento vai esfriando, cara. O casamento Sempre com vai direção de perdendo. Deus. Sempre com direção de Deus, é sobre isso. Mas assim, quando esfria as coisas, por causa de brigas, por causa de coisas não resolvidas, por causa de conflitos, por causa de filhos, por causa de correção que você fez e foi excessiva, ou correção que você não fez quando deveria fazer, No caso de Eli. no caso de Eli, por exemplo, e você vai tendo desinvestimento no libido masculino e feminino, cara. E aí você perde a questão do que a gente tava falando da fogueira, né? A mulher tem que ser alimentada. E isso envolve, cara, porque o casamento esfria também por causa disso. Cedo ou tarde você vai acabar esfriando o relacionamento por causa de conflitos. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Se vocês forem fazer jejum, façam em acordo, em comum acordo. Tá? Não por muito tempo. Em acordo entre você e a sua esposa, não por muito tempo, para que o diabo não vos tente. E ele sabia da importância do relacionamento sexual entre o marido e a mulher. Né? Hoje, por que há muitas reclamações? E aí a gente está partindo para a gente não está partindo para outro âmbito, não, tá? Faz parte. Por que tem muitas reclamações de homens em que suas esposas ou negam ou fazem pouco a questão do relacionamento O matrimônio em si. conjugal? Vamos lá. Pode ser espiritual? Pode. Pode ser corporal, hormonal? Pode. Mas pode ser só comportamental, pode ser só uma reação daquilo que você está fazendo, ou Na deixando de maioria das fazer. vezes. Né? Pode ser aquilo que você não está cumprindo e deveria cumprir, e ela está reagindo da maneira que vai faltar para você. O ser humano, o homem, o líder masculino, ele tem a função de ser trabalhador, supridor, conservador, mantenedor, agregador, pacificador e todas as outras coisas. Por quê? Protetora. Porque você quer ser tratado como líder, como cabeça, mas não quer agir como cabeça. Os outros fazem, eu fico aqui. Aí, assim, não vai. Não vai andar. Função exercida, É o rei que só tá lá por descendência. função exercida, cargo reconhecido, né, cara? Fora isso, cara, não vai rolar. Fora isso, você vai perdendo as suas funções. Você vai perdendo o seu legado. A ilustração da plantinha na sua casa. Ela se rega sozinha? Ele é muito psicológico se aduba aplicado. Né, cara? sozinha? Ele mete a chuva, se seca, agora Porque ele bota planta. a seródia também, a chuva seródia. Não, mas o nosso casamento Não, é tá assim. perfeito, tá perfeito. Nosso casamento é assim. A gente regou, a gente adubou, a gente limpou, a gente fez pegar o sol. O seu casamento você fez assim? A gente sentou com nossa esposa de manhã, ou seja, a hora que dá. Às vezes a gente trabalha trabalha de dia, um trabalha à noite, o outro na hora que você se encontra. Você sentou do lado dela e pediu direção a Deus. Você sentou do lado dela e perguntou como é que tá. Você sentou do lado dela e disse para ela que tá linda. Você sentou do lado dela e perguntou: tá tudo bem com você? O homem, eu vou falar com você na hora que você sentar, na hora que a gente sentar para tomar um café, eu falei: tá tudo bem contigo? Tá tudo bem contigo? E aí, como é que você tá? A gente está fazendo isso. Você quer uma ajuda? Você precisa de uma ajuda, você precisa de uma oração, mas com a tua esposa é diferente. Você vai sentar e você vai, falou, é a tua atitude de homem, a tua atitude de protetor, a tua atitude de como pai, a tua atitude de como sacerdote do teu lar. Você vai sentar com ela e vai falar: está tudo bem com você? O que você precisa? O que você tem passado? Eu estou aqui para ser a tua base e estou aqui para te guiar. É o que a gente já falou antes. E tem algumas outras coisas, além disso tudo que vocês já falaram, tem as coisas que também não podem ser deixadas de lado, que até no próprio versículo que eu citei, de 1 Pedro 3,7, está escrito assim: igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento. Tá? Coabitais com elas, as vossas esposas. Coabitar tem vários sentidos na palavra, e uma delas é o ato sexual mesmo. Tá? Como o vaso mais fraco
como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vinda, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que ele está querendo dizer aqui? No momento mesmo do ato em si, né, de coabitar com a sua esposa, você considerá-la ela como um vaso mais frágil, tratá-la com carinho, com amor e principalmente cuidando para que ela tenha a satisfação que você tem. Por quê que eu falo isso? Eu sei que muitas dessas coisas, quando não acontecem entre o marido e a mulher, também tem muito a questão do tratamento do cara com a sua esposa na cama. O egoísmo. Vamos falar bem aberto. Não entendi. Nas linhas gerais, você chegou ao orgasmo e ela. Isso aí. Isso vai fazendo o quê? Ela perder a vontade, porque é para ser uma coisa agradável para os dois. Se só é agradável para um lado, a pessoa não quer. A balança. Ela fica desregulada. A gente substitui a esposa por uma atriz pornô, não é isso? Cara, tem cara que bota isso na cabeça, que você tem que tratar a tua mulher como os filmes que ele já viu na vida dele. Até mesmo o que a gente já assistiu junto. É. A Borboleta Paraguaia. Precisa chegar nesse nível? Não, e é precisa, isso. É isso. A gente substitui a personagem que a gente viu lá por algum conflito da vida, por falta de direção, e aí você quer que a sua esposa reproduza aquilo que você viu. Errado, mano. E não tem nada a ver. Você tem que satisfazê-la, cuidá-la. Exatamente. Às vezes a gente perde exemplo, certo? Às vezes a gente não tem exemplo dentro de casa. Às vezes a gente foi criado... tivemos, nem fora de casa. às vezes a gente não foi E como é que criado. tu vai falar isso com teus filhos? Exatamente, a gente não foi criado. A nossa cartilha, a gente não teve cartilha. Mas a gente precisa A gente agora... aprendeu com a rua. A gente, Mas é uma dor que existe, né? É uma dor. Mas aí, a gente não está agora fazendo o quê? Criando a nossa cartilha. Se eu não fui ensinado, por que não agora ensinar? Sim, exatamente. É boa. Eu fiz isso com o meu mais velho, né? E não vou falar teu nome não, filho. Mas procura o Instagram que vai ver. E ele uma vez estava... Pra você ver como é que a gente tem que ter cuidado com essas coisas, né? Ele estava uma vez vendo alguma coisa dentro de casa, na televisão. Ele era bem mais novo mesmo. E aí minha esposa falou, olha, eu acho que ele estava vendo ali alguma coisa no YouTube. Eu fui lá conversar com ele. Eu falei, o que você viu aí, meu filho? Aí ele ficou sem graça e tal. Eu falei, fala pro papai, o que você falou? Porque ele nem escrevia. O que você falou no microfone? Aí ele foi e falou que ele queria ver uma mulher de biquíni. Aí foi lá e viu. Aí o algoritmo deu isso para ele. Aí olha o cuidado que nós temos que ter hoje. Que graças a Deus, pelo Espírito, eu consegui pensar rápido. Porque qual é a nossa reação? Pô, rapaz, tu não pode fazer isso não, rapaz. Tá maluco? Fica botando isso na televisão, que não sei o quê. Né? Você faz o quê? A ordem natural masculina dele, você oprime. Eu não posso dizer que ele, como um homem que vai ser, desculpa, não podia ver uma mulher. E calma, não se escandalize que eu vou chegar no final. Só não era a hora. Não era a hora. Eu falei, meu filho, não é o momento de você fazer isso. Quando você tiver a sua esposa casada com ela, você vai vê-la quantas vezes ela produzir isso, quiser produzir isso para você. Você direcionou o foco pro algo santo, que é o E casamento. ele esperando tomar a repreensão. Não tomou. Eu ainda brinquei com ele no final, falei assim, pô, e outra? Tu fazendo isso, tu vai me quebrar. Aí ele ficou me olhando, falei, tua mãe vai achar que a gente vê isso junto, cara. O papai vê isso. Aí ele começou a rir. Não, pai. Eu falei, então pronto. Tua mãe vai achar que eu boto vocês pra ver isso, cara. Ele Já começou a criar cartilha dentro de casa, que você precisa. Então, esse é um dos principais papéis do pai. É isso. É dar limite, impor a lei, mas também dar direção, cara. Ser o líder dentro da Porque sua própria casa. trazer pra realidade, né? Ser um pai tem que exercer essa função
dos filhos crescem sem saber lidar com frustrações, cara. E aí a frustração daquele momento era essa, ó. Agora não, segura tua onda. Nesse momento, não. Agora não. Mas também ele foi direcionado. E é um dos principais papel do pai no lar, do homem sacerdote, é isso, é dar direcionamento, não é isso? Tem um monte de posicionamentos, de direções, principais papel que o pai tem que ter, mas esse é um deles. Eu falei o cuidado com essa situação, porque hoje, se você não ensinar, o mundo aí fora ensina como seu filho tem que pensar e ser. E a gente sabe que não tá muito legal. É aquilo, a primeira informação que chega para ele na cabeça, ele vai tomar aquilo como verdade. Então, você pode ter certeza disso. E para você tirar essa informação dele, demora, vai ser difícil, trabalhoso, e até você desconstruir essa informação errada na cabeça dele, você já perdeu muito tempo. Coisas que você já poderia estar construindo uma forma como ele poderia ser um homem de fé, um homem valoroso no meio da sociedade. Perfeito. Meu pai ele foi um bom exemplo para mim em algumas fases da vida, alguns pontos. Em outros, não. Mas naquilo que ele não foi um bom exemplo, que eu julgo que não foi bom, eu não tomo isso para mim. E aí eu tento buscar um bom exemplo para que eu possa passar pro meu filho e para minha filha que tá... Lembra do rei Josias? Que o avô dele era o Manassés, o pai dele era o Amon. Eram 2 demônios. Entendeu? Eram 2 demônios. Josias estava decidido a não carregar aquilo. Ele buscou na lei o que era certo a se fazer. Ele buscou na lei, na palavra de Deus, o que ele tinha que levar para a sociedade, ele como líder nacional que era, e ele o fez. Onde quebrar o ciclo, né? A gente tem esse poder e, principalmente, a gente tem essa responsabilidade. A gente tem que parar com as nossas próprias desculpas e... Eu não tive um bom exemplo. Paciência, filho. Vira o jogo. As nossas desculpas, infelizmente, de todos os dias. Ninguém parte do mesmo ponto, né? Cada um parte do seu ponto. Seu ponto. Né? Um foi criado pelo pai e pela mãe, o outro foi criado pela avó, o outro foi criado sem pai e sem mãe, o outro foi criado no orfanato. Cada um tem o seu ponto. Mas virar o jogo tem que partir de você. Agora eu estou decidido a não andar mais assim. Sim, você falou uma coisa boa. Teu pai te ensinou o exemplo dele. Você tirou coisas boas, você viu coisas ruins. O meu pai não fez isso e eu me tornei isso que eu sou hoje. Cadê teu homem, teu exemplo de homem? Não é só o teu pai, teu Deus. Você não teve um pai, infelizmente a gente acontece. entra nessa questão que eu falei com vocês no início, né? A falta paterna, e eu não falo só de presença, ele pode estar lá e não estar. Sim. Do ensino, do direcionamento, transforma o caráter da criança em uma criança confusa, certo? Sem direção. E uma criança sem direção no quesito paterno, para ter um relacionamento, buscar um relacionamento com Deus, para que essas coisas sejam quebradas, você diz que tem que partir do homem, né? Para ele gerou uma dificuldade imensa na sua juventude, na sua infância e juventude. Nesse momento aqui, tudo para essa pessoa é mais difícil. E não é uma desculpa, tá? E até você quebrar esse padrão que ela viveu durante esse tempo todo, demora, é difícil. É uma guerra interna enorme, porque você não teve isso. A palavra é essa. É difícil e é guerra. Vai pra cima, querido. Vai pra cima. Porque assim, a partir de mim é uma decisão. A partir de mim, a história vai ser diferente. É igual o cara chamado pra guerra, então? Você não tem escolha. Você já tá lá, você vai ter que... Não dá pra voltar. Vai ter que sobreviver. Eu não posso falar pra minha esposa... Você morre. Eu não posso chegar pros 4 filhos do Rodrigo e falar assim, ó, a partir de agora o Rodrigo não é mais pai de vocês, não. 4, não são 6, não? 6 é a meta. Não, a meta é 12. Eu falei, a meta Ele é não pode 12. simplesmente chegar em casa e falar assim, ó, a partir de agora eu não sou mais pai de vocês. Não. Você não pode simplesmente falar pros seus filhos, ó, a partir de agora eu não sou mais pai de vocês. Eu não posso falar pros meus filhos, a partir de agora eu não sou mais pai de vocês. Você já tá na guerra. Já tá. Então, a partir de mim, vai mudar. A partir de mim, vai ser diferente. Legal. A partir de mim, o comportamento será outro. Ó, errei, desculpa. Você tá pedindo perdão pra filho, cara? É constrangedor, mas é libertador, cara. Mano, deixa eu falar uma parada pra você. É libertador isso, cara. Parece que tua autoridade vai lá embaixo, mas não vai, mano. Pedir perdão porque errou,
pro teu filho, ué, meu pai erra. É isso, cara. A E é criança libertador. parece que a gente acha que a criança não tem nem entendimento. Não é, sim, eu concordo com você. Mas a minha pequenininha de 4 anos, não é fácil chegar para ela na hora que você gritou, que você fez alguma coisa contra ela e falar, vem cá, senta aqui, me desculpa. Dói. Você se sente como homem? Tu perde a autoridade. Porra, nenhuma. Na mesma hora ela me abraçou, me deu um beijo e saiu correndo para fazer besteira de novo. Será que é por isso que Mas- Cristo manda a gente ter o coração de criança, ser como uma criança? E o que os filhos observam, mesmo quando a gente não fala? Comportamento. Atitude. Eles observam tudo, né? O exemplo tem que condizer com aquilo que a gente diz. Filho, você errou, você tem que pedir desculpa, tem que pedir perdão. Pô, pai, mas você não faz isso. E aí, quando você faz isso, você fala assim, pô, meu pai me ensina e faz. Quando ninguém tá olhando, como é que é o comportamento do papai? Porque ser referência é isso, cara. Ser referência é não só alinhar, mas também se comportar. Aquela frase, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não vale, cara. Jesus falou isso dos fariseus. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. A criança... Estava até lembrando de umas desenhos que eles veem. Criança é como um detetive. Eles veem nossos mínimos detalhes. É a hora que você senta para estudar, é a hora que você senta para ler a Bíblia, é a hora que você senta para orar, é a hora que você senta com eles para contar uma história, é a hora que você senta com eles para fazer o seu culto doméstico, é a hora que você senta com eles para ensinar. Os filhos de vocês são assim? Acho que é porque eles são novos, né? Pergunta muita coisa da Bíblia, muita coisa de A minha tudo. filha começou agora, né? Começou? Começou agora. E Cara, tem que estar preparado para responder, meu irmão. Eu lembro de uma coisa, cara, que eu achei fascinante para mim, foi como homem e como pai. Uma cena muito, muito legal que eu passei, e isso marca, coisas que marcam a gente com nossos filhos. Eu estava sentado vendo um livro, tentando ler um livro, tentando ler um livro. Aí o que a pequenininha fez? Foi lá, pegou um livro qualquer, até de cabeça para baixo, ela sentou na caminha dela, abriu. Aí eu ouvi, eu falei, essa criança está muito quieta. Criança quieta, meus filhos quietos. Problema. Não, tem coisa errada. Quando eu fui andando devagar, que eu vi, e estavam as duas sentadas, vendo o livro, te enche de orgulho, que é o teu exemplo. as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Hoje, a criança, teus filhos, 90% do que você age, ela copia. 10% talvez ela ouve. Jesus Mas falou, o teu exemplo é essencial. O Jesus padrão. falou, aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. E assim como diz Coríntios, sede meus imitadores, como sou de Não, Cristo. o nível é lá no alto, cara. Lembra do Hofni e Finés, filho do Eli? Provavelmente, cara, ele era sacerdote. E aí, assim, não tem escrito, mas provavelmente Eli falava assim, não pode fazer isso não, hein? E eles ouviam. Eles ouviam, cara. Ó, na lei, ele pregava, né? Uhum. Ele era o pastor Eli. O pastor Eli todo domingo ia pregar, cara. Todo domingo o pastor Eli pregava, Senhor, se arrependam. Entregue seu caminho ao Senhor. E Hofni e Finés era o filho dele, tava lá no culto. E eles ouviam. Mas em casa, cara. Em casa é quem a gente é. Exatamente. Em casa é quem a gente é. Porque olha só, a Ana, quando chegou lá, ela foi orar, e ela foi orar triste e balbuciava, ela orando ao Senhor pedindo um filho. A primeira coisa que o Eli falou foi, mulher, você já tá bêbada? Cara, de onde que tira da cabeça um pastor ver uma mulher no templo orando e achar que ela tá bêbada? A não ser que já fosse a prática Ele já dele. tava com a mente deturpada, cara. Já não tinha mais a visão, né? Ele já tava com a mente deturpada. Pra ele era natural você ficar embriagado. E ele vai cobrar da mulher, porque aquilo que eu falei, né? Aquilo que a gente não consegue resolver dentro de nós, a gente cobra dos outros. Aí ele vai lá cobrar pra você, tá bêbada essa hora? E ela fala, não, mas eu tô orando, eu tô só com a alma amargurada. Aí ele meio que, pô, caraca, eu peguei mal, hein? Peguei. Né? E aí ele volta. Mas assim, um exemplo, cara. Talvez ele não... abençoa ela. Ei, a palavra dele.
né? E aí vai pra você que fica fugindo da igreja por causa Ah, mas o pastor... Cara, do altar saem coisas que podem abençoar a sua vida. Vamos voltar aqui pra Hofni e Finés. E a gente tem que ter o exemplo e ser o exemplo. Eu não tive um bom exemplo na A, B ou C. Cara, a partir de você vai ser o bom exemplo. Porque os filhos ouvem sua palavra, mas comunicam o seu exemplo também. Entende? Você não vai errar em coisas que seu pai errou, porque você teve o mau exemplo, É uma né? Nós oportunidade de tivemos consertar, né? de consertar, mas você vai errar em outras coisas porque você não teve esse ensinamento nesses outros assuntos, nesses outros direcionamentos. Nós erramos. Por exemplo, meu pai bebia muito e fumava muito. Eu odeio cerveja e cigarro. Mas eu vou errar em uma outra coisa. Por quê? Isso nunca vai entrar dentro da minha casa. Meus filhos não vão me ver bebendo, fumando, nada disso. Eu não gosto. Mas em algum momento eu vou errar por naturalidade por outras coisas. Porque eu não tive essa base. Né? O meu pai morreu, eu tinha 12, 13 anos. Né? Então, de 12, 13 anos até agora 44, filhão, é tudo que a vida ensinou. Mas Sem até o pai. hoje a gente está aprendendo. Está gente, aprendendo, a gente tá isso, aprendendo. isso. Então, mas é com os erros também. Sim, com certeza. E Entendeu? Deus Então foi o que o Vitor falou. O Vitor Deus- pegou alguns erros, tirou e está ensinando. Só que ele vai errar em outros, assim como eu errei, assim como você erra, Sim, porque com certeza. falta da base. É aquilo, a gente precisa conhecer o pai para a gente ser um pai. O pai, né? Ou O conhecer pai. o pai. Porque não é um pai, é Não, o conhecer pai. o pai. Artigo definido. O artigo eu aprendi com a minha esposa, faz toda a diferença. Você não compra uma blusa, você compra a blusa. blusa pra mim. É Você não compra uma bolsa, você compra a bolsa. E aí você não, o Rodrigo não tá falando de um pai, ele tá falando de o pai. O pai para ser o pai. Perfeito. Eu achei que foi muito edificante. A gente conseguiu falar de muita coisa legal. Contrapartida da Hofni e Finés, eu lembrei agora do Timóteo. Mano, qual é o Timóteo? Porque Paulo falou assim, ó, cumpra aí aquilo que você aprendeu desde a sua meninice. Desde quando você era garoto, que você aprendeu as escrituras com os da sua família. Timóteo era pastor lá e Paulo era pastor dele, enviando ele para outro lugar, mas quando Paulo chama ele a responsabilidade, ele não fala assim, aquilo que eu te ensinei, ele fala assim, aquilo que você aprendeu em casa. Interessante. Traz à memória aquilo que você aprendeu em casa. Era cultural, né? Por exemplo. Ele aprendeu na casa dele. Sim. Timóteo aprendeu na casa dele. Cultural, né? Que a gente crie os Timóteos para a próxima geração. Aí sim. Que a gente crie os Timóteos para as próximas igrejas. Exatamente. É responsabilidade nossa. Entende? Paulo era só um aparador de arestas. Porque o básico, Timóteo aprendeu em casa. Perfeito. Muito diferente de Hofni e Finés, que não aprenderam nada em casa, mesmo tendo ouvido todos os dias na igreja. Não adianta ter a palavra ali, ter a Bíblia aqui em cima da mesa, mas o exemplo da Bíblia está onde? Em você, em mim. Então a gente precisa praticar mais a Bíblia para ter o exemplo para nossas gerações, futuras gerações e o nosso legado. E ser homem, ser macho não é vergonha não, tá, garotada? Betão, já que você tá com ar de tchau aí, dá a última palavra pros maridos. Os maridos aí que estão te ouvindo. Fala ali, ó, pra aquela câmera ali, ó. Pra galera hoje que tem um entendimento, e até quem não tem um entendimento sacerdotal do seu lar, ame a sua esposa, a respeite, fuja de qualquer laço, de qualquer coisa que possa embaraçar e destruir o seu casamento futuramente, tá? Busque a Deus para que o relacionamento de vocês seja duradouro até a vinda de Cristo. Legal. Rodrigão, mensagem pros pais ali, ó. Fala que você é pai de 4 filhos. Rapaziada, eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um molequinho. São a minha vida, assim como a minha esposa. Mas a primeira coisa de tudo, seja o exemplo que Cristo ensinou na Bíblia. Seja o exemplo de pai, seja o exemplo de amoroso de esposo e seja o exemplo de homem. Você
tem que tomar atitude de homem e tomar a frente de tudo. Seja o líder, seja o profeta dentro da tua casa, seja o pastor da tua família, e seja homem. O homem não é ser frouxo, o homem é ser firme, firme com a grandeza de Deus. Legal. Tu, Vitor? Pessoal, não fuja da sua função sacerdotal. É responsabilidade do homem agir como Cristo na sociedade. E Cristo se entregou pela igreja. Você tem que se entregar pela sua família, mantendo a honra, mantendo o respeito e mantendo o amor entre os seus. Tá? Betão, É isso. obrigado. Muito Muito bom. bom estar aqui com Eu vocês. que agradeço. Digão, senhores, um prazer. Espero para ver próximos. Como é Próximos que, e próximos. no final, a gente tem que falar assim, ó, curte aí, compartilha, comenta. Se você discorda de alguma coisa, você escreve aqui embaixo. Tá? Se você concorda, você escreve aqui também. Manda pro seu pai, manda pro seu irmão, manda pro seu tio, manda pro seu pastor da sua igreja. Enfim, compartilha aí, porque essa palavra é a palavra de Deus, ela tem que ser disseminada. Que ela não fique só aqui entre nós, que possa alcançar outras pessoas e abençoar a família de vocês. Amém? Amém. Amém. Legal. Tchau, pessoal.